pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo de Dermato. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Giovana Alcântara. Ela é dermatologista pela Unesp, ela se formou lá, fez a residência lá, depois fez mestrado e ela é voluntária também no ambulatório de unhas da Unesp. E um grande prazer ter ela aqui conosco, ela que foi criadora junto com a Ana Miola do Up to Derma também, que era um canal que elas fizeram muitas aulas de atualização em dermatologia, então também professora. Um prazer estar com você aqui, Giovana. Obrigada. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço o convite. É sempre bom que a gente começou ali na pandemia, ali no digital, e hoje poder falar de um tema que eu tanto amo, né? Isso aí. Então, eu queria conversar, porque eu sei que esse é um assunto que pouco se fala na dermatologia, e eu achei que era um assunto muito legal a gente trazer para discutir aqui. E eu vou deixar, como a gente tem um público bem que está começando aí no mundo da dermatologia, eu queria que você começasse bem do básico, explicasse para gente da influência dessa comunicação intestino-pele, o que você vem estudando sobre esse assunto, o que você quiser trazer para a gente de informação para a gente conhecer melhor esse assunto. Vamos lá, então. Falar sobre o eixo intestino-pele, como a gente está num conhecimento que é muito recente. Possivelmente, daqui uns anos, a gente vai ter muito mais coisa para falar e muito mais coisa para acrescentar nesse podcast. Daqui uns 5 anos, esse podcast vai estar velho já. Então, o estudo da microbiota, ele começou há um tempo já mais importante, mas foi com o projeto de microbioma humano, que aconteceu logo depois do projeto Genoma, que a gente conseguiu ter uma ideia de quais eram os genes realmente envolvidos nessa multiplicidade de micro-organismos que a gente está falando quando a gente fala de microbiota humana, seja ela cutânea, seja ela intestinal, seja ela geniturinária, enfim, de todos os nossos órgãos e tecidos. Eu gosto de falar, e eu acho que alguns autores advogam em relação a isso, que a microbiota ela é quase como um órgão mesmo, porque ela vai exercer variadas funções. Então, a gente vai ter função de proteção, a gente vai ter uma função, né, quase de sistema imunológico, de síntese, de metabolização e em uma simbiose com aquele órgão, aquele tecido que ele está interagindo. Então, eu acho que a gente hoje pode falar que a gente não conseguiria sobreviver se não tivéssemos ali aqueles nossos amigos fazendo o trabalho deles e a gente fazendo o nosso também para fornecer todo esse suporte para eles. Então, falar desse eixo intestino-pele é falar de um órgão que se relaciona com outro, mas não só da microbiota que se relaciona com a nossa pele, mas a gente tem também outras microbiotas no nosso organismo que vão se relacionar. Então, por exemplo, a gente tem a nossa pele que tem uma microbiota própria. E a gente vai ter nosso intestino, que vai ter também a sua microbiota. E essa microbiota, esses seres, eles vão se interrelacionar, mandando mensagens uns para os outros. Então, é como se fosse um grande correio. A gente vai conseguir ter um remetente, um destinatário, e depende muito da mensagem que a gente vai querer mandar, tá? Então, esse é o grande, acho que a grande chave de entendimento é a gente saber que existe uma conexão entre eles, que ela ainda não é completamente elucidada. Sim. Por quê? Porque a gente tem um estudo muito recente da microbiota. Imagina, o projeto de microbioma humano, ele terminou em 2013. Estamos em 2024. A gente tem aí 11 anos só do sequenciamento de todos os genes que envolvem esses micro-organismos que moram aí com a gente, tá? Então, como isso acontece? Por várias vias. Via neuroendócrina, via do sistema imune, a via nervosa também é uma, a corrente sanguínea. Então, cada
a depender do que do que está acontecendo com esse organismo, a gente vai ter uma via diferente de comunicação entre intestino e pele, entre o gênito urinário e a pele, então, entre a mucosa oral e a pele. Então, depende muito de que estruturas a gente está falando. Tá. E que doenças dermatológicas que entrariam nesse conceito de influência? Eu sei que praticamente todas vão ter alguma certa influência, mas quais que já têm um pouco mais de estudo relacionando esse eixo intestino-pele? Uhum. Quando a gente fala das doenças especificamente, a gente tem na dermatologia aí mais de 3.000 doenças catalogadas, então eu acho que nem se a gente conseguisse, a gente ia Com conseguir estudar certeza. todas Não, as relações. sim. O que que a gente tem mais hoje em dia, se você for ver a nível de ciência mesmo, de evidência científica? Acne, rosácea, a psoríase, dermatite atópica é uma doença que vem sendo muito estudada. Pioderma gangrenoso menos, mas a gente tem um pouco. Eritema nodoso. Então, são doenças que a gente tem um pouco mais. Do couro cabeludo, sabendo que o couro cabeludo tem uma microbiota própria, que é diferente, ela vai ser diferente ali nesse couro cabeludo. A gente tem alguns estudos já relacionando a alteração de microbiota com alopecia areata e algumas coisas muito novas querendo engatinhar aí para alopecia androgenética, mas é tudo muito recente ainda. O que que acontece? Quando a gente fala em microbiota cutânea, especificamente, a gente vai ter diferentes micro-organismos dependendo da área que a gente está conversando. Então, a gente tem uma divisão que é mais ou menos em 3 locais, em 3 grandes grupos na pele, que são as áreas sebáceas, que vão ter um grupo específico. Nós temos as áreas mais secas, que vai ter um grupamento específico, e as áreas úmidas, que seria ali a região interglútea, a região da fossa antecubital, da fossa poplítea, que são aquelas áreas, inclusive, muito queridas pela dermatite atópica, e a gente vai ter grupamentos específicos. E aí, até fazendo um adendo, quando a gente fala de microbiota, eu não estou falando só de bactérias. A gente tem fungos, a gente tem protozoários, a gente tem vírus. São, assim, um conjunto de micro-organismos. A gente pode, na maior parte das vezes, falar mais de bactérias, porque é o que a gente acaba estudando mais, mas a gente tem diferenças, nesses subgrupos aí e a microbiota cutânea, ela vai se diferenciar dependendo das características daquela pele que está naquela localização. Ah, tem mais glândula sudorípara? Tem mais glândula sebácea? Tem menos? Não tem? Então, isso vai fazer diferença. E isso é o que dá subsídio para eles conseguirem entender também o que está acontecendo com aquelas doenças específicas dermatológicas. Ah, acne vai acontecer onde tem glândula sebácea. Então, a gente tem ali o grande Cutibacterium acnes. Nossa, mas essa bactéria específica é a que causa a acne? Ah, então vamos combater essa bactéria específica. Mas a gente já sabe que não é tão simples assim. A gente tem subespécies dentro do Cutibacterium acnes que vão propiciar ou não aquela pessoas diferentes a terem as lesões. Então, isso dificulta um pouco até o estudo. Por quê? Porque a gente vai precisar avançar bastante para entender dentro de cada uma dessas doenças dermatológicas, qual é o grupo, como esse grupo interage com a pele, quais as diferenças dessa pele, desse paciente e de um outro paciente, porque ele desenvolveu e aquele outro paciente não desenvolveu. Porque ter uma barreira cutânea saudável envolve também em ter qualidade e quantidade, né, e boa variabilidade desses micro-organismos ali nessa pele. Então, por isso que o estudo é tão complexo. Mas essas dermatoses são as principais, é que a gente tem mais evidência científica. Ah, eu quero aplicar esse conhecimento do eixo intestino-pele para alguma doença dermatológica.
são as que você vai achar mais ali, se você for procurar Ah. em qualquer base de dados científica. E aproveitando, já falando dessas doenças específicas que tem um pouco mais de estudo sobre isso, queria saber de você duas coisas. A primeira delas alguma delas demonstrou alteração gastrointestinal relacionada com essa alteração intestino-pele? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, Uhum. assim, na prática, como que a gente pode aplicar todo esse conhecimento que vem sendo adquirido na nossa prática como dermatologistas? Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Considerando que somos um ser integrado, então eu gosto de falar, né, e na minha prática eu uso muito isso, que não existe corpo sem pele e não existe pele sem corpo. Uhum. Então a gente precisa realmente olhar para o paciente como um indivíduo que não tem só uma pele. Então ele tem uma comunicação geral, que é o que a gente estava conversando aqui, que ela vai se comunicar de diferentes formas. O paciente tem alguma intolerância alimentar. Vou dar esse exemplo porque eu acho que é mais fácil até de entender quais são as doenças. O paciente tem uma intolerância alimentar que ele não sabe. E aí ele vai sempre comendo aquele alimento, e isso vai fazendo com que aquele intestino ele fique mais permeável, porque vai fazendo uma destruição tanto da microbiota, esses micro-organismos eles vão mudando, eles vão se modificando, e os enterócitos, né, eles vão ficando um pouquinho mais espaçados. Então, imagina, eles são bem grudadinhos assim, os enterócitos. De repente, por alguma agressão que acontece tanto aqui no muco, quanto na microbiota, quanto neles diretamente, eles começam a fazer isso aqui. E aí você tem uma passagem de vírus, de proteínas, de micro-organismos que não deveriam estar chegando ali na nossa corrente sanguínea ou no sistema linfóide que fica logo abaixo dos enterócitos. E isso vai disparar uma mensagem para o nosso organismo de diferentes formas, seja por corrente sanguínea, e pode chegar na pele, seja por sistema linfático ou sistema imunológico, que também vai disparar esse alarme que, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E isso pode gerar manifestação cutânea. Uma doença que a gente já sabe que existe uma relação muito grande é a rosácea. A rosácea tem duas coisas que podem acontecer na rosácea. Uma grande parcela dos pacientes tem um H. pylori positivo. Então, uma coisa importante que a gente pode fazer é uma investigação para esses pacientes que têm rosácea e que têm sintomas gastrointestinais. E também supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é a chamada SIBO. Muitos pacientes com rosácea podem ter essas duas afecções gastrointestinais. Inclusive, existem estudos já mostrando que o tratamento, tanto do H. pylori quanto para esses pacientes que têm SIBO, podem melhorar a rosácea. Principalmente naqueles pacientes que você tem uma rosácea refratária. Então, o paciente já usou todos os tópicos, já usou todas as medicações orais e sempre recidiva, ou que não responde direito ao tratamento, vale a pena fazer essa investigação para que você consiga tratar e ter uma melhora da rosácea. Então, essa é uma linha de estudos que vem sendo desenvolvida. Outros pacientes que têm relação aí com doenças gastrointestinais, a gente sabe que a doença celíaca pode dar muita manifestação cutânea, então, de Uhum. variadas formas. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela abriu um quadro alérgico e de angioedema muito grave. E, inicialmente, ela passou por vários profissionais, não conseguia descobrir o que era. Quando a gente foi ver, ela tinha uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, quando a gente tirou o glúten, essa paciente melhorou completamente. Uhum. Então, pode haver manifestações, inclusive indiretas, Subclínicas. Uhum. de uma doença gastrointestinal.
Então, a gente tem doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca, a SIBO, a H. pylori, envolvendo essas doenças, como rosácea, como a psoríase, como essas alergias, né, e outros tipos de dermatites que, enfim, são inúmeras. Então, a própria dermatite herpetiforme. Uhum. Então, a gente tem aí uma relação, sim, de doenças intestinais com a parte cutânea de uma forma mais direta. Mas é uma coisa que a gente vai cada vez Sim, mais aprender também. tá. Perfeito. E o que que tem alguma terapêutica específica que você propõe para esses pacientes que têm, ou, claro, cada um que vai ter uma alteração específica desse eixo, você tem alguma recomendação que você pode adiantar aqui para gente que pode interferir e talvez melhorar a nossa prática? Uhum. Acho que a gente falou bastante do conceito e de algumas doenças. E aí, quando a gente vai para o tratamento, eu acho que o mais importante de tudo é uma coisa essencial, é voltar para o básico. Porque muitas vezes a gente fica tentando fazer condutas mirabolantes para o nosso paciente sem olhar para o paciente, porque está acontecendo com ele. E quando a gente olha para o que a gente precisa fazer, é primeiro uma boa anamnese. Eu, na minha prática, ah, uma das coisas que eu, durante a faculdade, que eu mais questionava era por que que esse paciente veio parar aqui? Porque é até o que a gente estava discutindo. Por que que esse paciente veio parar aqui? O que que eu poderia ter feito antes de Uhum. prevenção para esse paciente não precisar estar aqui na minha frente agora? E por isso que eu fui idealizando um modelo de atendimento que abarcasse todos essas questões. E um dos grandes fatores que eu acho que impedem a gente não fazer uma anamnese adequada. Então, por meio da anamnese, a gente consegue entender, nossa, como que está a alimentação desse paciente? O que ele come? Em que momentos ele come? Qual a qualidade da alimentação dele? É, que momento que esse paciente dorme? Como ele está dormindo? Será que esse paciente está muito estressado? Será que ele faz atividade física? Será que esse paciente está indo ao banheiro e está tendo evacuações que são adequadas para ele? Será que ele está tomando água? Então, acho que a primeira coisa é, faça uma anamnese bem feita. Eu sei que às vezes vai parecer, nossa, mas quanto tempo de consulta será que ela tem para ficar perguntando tudo isso? Mas eu faço isso dentro de uma hora e meia com o paciente, que eu acho fundamental para conseguir entender o que esse paciente está apresentando. Porque a partir de uma anamnese direcionada, você consegue entender se esse paciente tem alguma questão inicialmente gastrointestinal. E quando eu falo gastrointestinal e de microbiota, eu não estou falando só de intestino. A gente tem micro-organismos desde a boca até o ânus. Então a gente tem que considerar, poxa, como está a mucosa oral desse paciente? Ele está fazendo uma mastigação adequada? Né? Ele escova os dentes, que parece uma coisa boba, mas a gente tem que perguntar às vezes. Está fazendo visitas frequentes ao dentista? Esôfago, a parte gástrica mesmo do estômago. Então, será que esse paciente digere direito os alimentos? Ele não tem um quadro de hipocloridria, de hipercloridria? Como que tá o intestino? Ele vai ao banheiro? Que horas ele vai ao banheiro? Como são as fezes desse paciente? Então, eu sei que você parece muita coisa, mas rapidamente você consegue identificar alguns fatores nesse paciente que vão te ajudar a direcionar melhor o que você precisa fazer. Porque quando a gente pensa em terapêutica para modulação intestinal, a gente vai pensar em um programa que eu acho que é muito fácil até das pessoas aplicarem, que é o chamado dos 6 R's. Primeira coisa é remover. A gente precisa remover aquilo que está fazendo com que o paciente manifeste algum sintoma. E isso eu não falo só do intestino, na Uhum. dermatologia também. Quando a gente tem uma dermatite de contato, a gente vai ter que Sim. tirar o agressor. Uhum. E aí a gente vai fazer primeiro remoção. Então, identifiquei que o paciente lá com acne tá se entupindo de chocolate o tempo inteiro, com alimentação com alto índice glicêmico.
que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma remoção disso, porque não adianta a gente colocar medicação ali se a gente não faz o básico. Então, a primeira etapa é remover o que está atrapalhando esse paciente, tirar do jogo. E às vezes essa é a parte mais difícil, porque o paciente pode ser muito resistente. Uhum. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, trazendo aí a remoção, mas também a incorporação de novos hábitos. Então, vamos remover os alimentos que potencialmente estão fazendo algum transtorno nessa microbiota. A segunda etapa é reparação. Então, já removemos o que estava ali fazendo esse paciente piorar, agora a gente vai reparar esse trato gastrointestinal. E qual que é essa reparação? É reparação de mucosa mesmo. Então, muitas vezes esse paciente vai precisar de enzimas digestivas, ele vai precisar, aí a gente já entra com até suplementações. Ele vai precisar de uma glutamina, porque a glutamina é um aminoácido essencial para manter a junção entre os enterócitos. A gente vai precisar até do colágeno, que muita gente fala, o colágeno não serve para nada, mas aqui ele serve, tá, gente? Ele vai ajudar a reconstituir a nossa mucosa gastrointestinal. A vitamina E é um antioxidante que pode ajudar na reconstituição, nessa reparação do nosso trato gastrointestinal. Então, aí depende muito do que a gente identificou para aquele paciente. A terceira etapa é a gente conseguir restabelecer. Então, a gente fez a remoção, fez a reparação, a gente vai para restabelecimento dessas funções do trato gastrointestinal. A gente pode também colocar suplementos, pode colocar enzimas digestivas, enfim, a gente vai restabelecer. E na quarta etapa só é que a gente vai reinocular. Muita gente às vezes pensa que fazer modulação do intestinal vou colocar um probiótico então, porque os probióticos ficaram muito famosos. Uhum. E aí você coloca o probiótico e o paciente às vezes piora, porque você não fez as outras 3 etapas. E essas 3 etapas, imagina, se você tá com um campo que não tá fértil e você joga micro-organismos ali, vai ser como se você jogar uma bomba naquela localização, naquele órgão. Então, muitas vezes o paciente piora. Nossa, eu coloquei um probiótico, achei que ia ser maravilhoso, mas não teve efeito. Não teve efeito porque você não fez as etapas anteriores. E esse local não estava propício para receber aquele pool de bactérias. E aí, nessa quarta etapa, a gente vai reinocular. A gente vai colocar o que a gente acha que seria adequado para esse paciente. Cada doença dermatológica, dessas que eu citei, que são as mais estudadas, elas têm já cepas um pouco mais direcionadas. Então, para acne, a gente já tem cepas um pouco mais estudadas. Para dermatite atópica, a gente já tem cepas que podem ajudar mais. Para psoríase, cepas que podem ajudar mais. Então, para essas doenças mais estudadas, a gente já tem pelo menos um norte. Tá. Não é uma coisa definitiva, mas a gente tem um norte. E a gente consegue fazer reinoculação desses pacientes com probióticos, que é a quarta etapa aí da nossa, como se fosse uma modulação intestinal. Quando a gente vai para a quinta etapa, a gente está falando de reequilíbrio, e aí a gente já extrapola a questão do trato gastrointestinal e vai para as outras questões, como sono, estresse, atividade física, hidratação, que acaba entrando também ali na alimentação, porque tudo isso vai modificar a nossa microbiota também. Um paciente que está muito estressado, ele vai ter modificação da microbiota. Um paciente que não dorme direito, ele vai ter modificação da microbiota. Então, a gente precisa olhar para esses outros pontos. E no último passo, a gente vai reavaliar. Será que deu certo o que a gente tem feito? Então, essas são 6 passos que vão ajudar a gente ali numa condução melhor do nosso paciente. Mas tudo começa com uma boa anamnese. Entender o que aquele paciente precisa. Muito bom. Eu fiquei com uma curiosidade nesse processo todo,
para entender melhor como que você faz a avaliação do que precisa repor, reestruturar. Você faz tudo baseado na anamnese ou você solicita algum exame, endoscopia? Como que é esse processo da sua avaliação? Uhum. Depende muito do paciente. Então, eu parto da anamnese, que a clínica acaba sendo soberana Uhum. nesse sentido, e aí, a partir da anamnese, eu entendo se aquele paciente precisa de algum exame ou não. Em geral, os exames laboratoriais, eles vão nos ajudar muito. Por quê? Porque um paciente que não está absorvendo direito, ele vai ter alguma alteração, seja na tireoide, seja de micro ou macronutrientes. Então, o paciente tem uma anemia ferropriva que já tem sido recorrente, ou uma queda de vitamina B12, ou outras alterações aí de exames laboratoriais. Então, em geral, eu peço exames laboratoriais um pouquinho mais completos quando eu percebo que esse paciente vai, precisar ali de uma investigação um pouco mais elaborada. Então, tireoide, perfil do ferro, a vitamina B12, vitamina D, às vezes, né, o zinco, selênio, esses micronutrientes que a gente não tem tanto costume de pedir, mas eu costumo pedir para conseguir avaliar esse panorama mais global. Então, função hepática, função renal, isso numa primeira avaliação desse Uhum. paciente. Para aqueles pacientes que têm muitos sintomas gastrointestinais, então aquele paciente que realmente tem uma história de vida, que já teve várias anemias ferroprivas, o paciente já fez várias reposições e não melhora, não melhora, que era o caso, inclusive, daquela minha paciente que tinha, Angedema. que teve o angedema, ou pacientes que têm um quadro muito florido gastrointestinal, eu costumo encaminhar para avaliação do gastro. Uhum. Apesar de eu gostar dessa parte, né, que acaba extrapolando só a dermatologia e faço isso na minha prática clínica, eu acabo encaminhando, por quê? Porque ele vai fazer uma avaliação, eu tenho profissionais que atuam da mesma forma, que seguem a mesma linha de pensamento que a minha, e acabo encaminhando esses pacientes para conseguir fazer uma avaliação mais completa. Em geral, é isso. Você pode pedir endoscopia, você pode pedir até uma colonoscopia. Existem, por exemplo, para rosácea, para síndrome do crescimento bacteriano, a gente tem testes respiratórios que podem ser feitos pelo paciente. Então, o paciente vai lá, se prepara, faz o teste Do H. respiratório pylori? e da SIBO também. A gente tem um Tá. teste respiratório para conseguir identificar se esse paciente tem um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Hum. E os anticorpos? Então, paciente, nossa, uma suspeita ali de que tem algum tipo de intolerância ao glúten, já pede os anticorpos para a gente conseguir ver. Mas se esse paciente tem um rastreio já minimamente positivo, ele já é um candidato para a gente conseguir fazer exames mais elaborados. Outra doença que eu acabei não citando aqui, mas que também entra muito em contato com glúten, é a própria psoríase. Então, já tem alguns fluxogramas em que quando o paciente tem psoríase e ele tem sintomas gastrointestinais, a gente pode pedir os anticorpos para doença celíaca ou para sensibilidade ao glúten não celíaco, para conseguir fazer um rastreio. Porque se esse paciente tiver sintoma gastrointestinal com a psoríase, e tiver os marcadores positivos, ele pode ser um bom candidato para a retirada do glúten e com melhora da psoríase. Então, eu faço os exames laboratoriais em geral, e quando são testes respiratórios que eu não tenho na clínica, ou que eu não, né, não tenho, sai um pouco do meu escopo dermatológico, aí eu peço ajuda para os Sim. colegas também para conseguir fazer essa avaliação mais completa. Muito bom. E acho que eu vou deixar agora esse espaço para você dar suas mensagens finais, se você quiser até contar para o pessoal como que foi esse seu primeiro contato com todo, com essa área que é um pouco menos abordada pela dermatologia de Uhum. uma forma geral, mas como que você conheceu isso, se você quiser indicar alguma literatura de estudo, e eu vou deixar você livre para fazer suas pontuações.
Acho que a gente podia ficar a tarde inteira conversando sobre esse tema, porque por mais que a gente fale, é um tema muito rico e eu acho que daqui uns bons anos a gente vai ter muito mais escopo e muito mais ciência Sim. para conversar sobre. E eu acho que só está começando, né, a aplicabilidade disso dentro Uhum. dos nossos consultórios. E os pacientes mesmo têm trazido essas demandas. Então, eles têm eh, ficado carentes de profissionais que olham para o paciente e não para a doença. Eu acho que esse é o grande pulo do gato que a gente está vivendo já aí há alguns anos, mas que isso acabou aumentando bastante. O meu contato com esse tema em específico começou porque, como a gente estava conversando anteriormente, eu passei por uma mudança pessoal durante a faculdade. Então, no segundo ano da faculdade, eu virei vegetariana. E aí eu passei por várias mudanças de hábito. E durante a semiologia, eu estava na frente de um paciente e acabei me questionando: nossa, será que a gente podia ter feito para esse paciente não estar aqui na enfermaria hoje? E por coincidência, sincronicidade, as professoras que estavam comigo, elas tinham práticas um pouco mais integrativas. E a gente acabou, junto com algumas colegas da faculdade, estudando, e a gente criou a Liga de Medicina Integrativa e Complementar da Unesp, que existe até hoje, que é a LIMIC. E eu sempre tive interesse por essas práticas. Então, mudanças de hábito, atividade física, alimentação, sempre fizeram parte da minha rotina. E eu vi uma mudança em mim também, quando eu comecei a fazer isso. Eu era fui uma adolescente com muita acne. E eu só consegui controlar minha acne depois que eu mudei completamente minha alimentação e meus hábitos. E eu comecei a me questionar, depois que eu fui para o mercado de trabalho, trabalhar com dermato, por que que eu não consigo ajudar meus pacientes só fazendo uma medicina que seja mais quadradinha, dentro da caixa, uma coisa mais só olhar para a doença. E eu comecei a expandir isso e comecei a trazer os conhecimentos que eu tinha de vida e da faculdade e fazer curso e fazer pós-graduação e fazer especialização em outros temas, nutrição, modulação intestinal, sono, e comecei a aplicar nos meus pacientes, que foi quando eu criei um modelo de atendimento que conseguisse trazer esses três pilares: físico, mental e relacional. E hoje em dia eu atuo no consultório dessa forma. Então, a minha anamnese às vezes os pacientes perguntam: nossa, mas por que que você está me perguntando se eu sonho muito? Sim. Eu falo: mas é porque é importante para eu entender como que é o seu sono, por exemplo. Então, meu contato, ele foi de uma experiência pessoal com a experiência profissional. E eu acho que a gente vai adequando o que faz sentido pra gente, como Uhum. pessoa e como profissional, para os nossos pacientes. A gente sempre vai querer levar o melhor para eles. E eu comecei a estudar bastante as práticas, né, de medicina integrativa e complementar, tanto da história, né, como que ela vinha lá atrás, e comecei a fazer essa aplicabilidade lá no consultório. E hoje acho que eu consigo me sentir fazendo um trabalho que realmente mude ali a vida dos pacientes e mude a minha vida também, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, a modulação intestinal, ela veio, né, essa questão do eixo intestino-pele, ela veio meio que nesse pacote Uhum. de né, conhecimento aí junto com tudo. E eu trouxe uma literatura sem conflito de interesse. Eu acho que para quem quer se aprofundar no tema, esse livro, ele não fala especificamente da pele, mas eu acho que ele é um bom livro para começar. É de um autor brasileiro. Então, aqui é de um autor brasileiro, né? Então, eu acho que ele tem uma parte teórica e tem uma parte prática também que fala um pouco sobre essas questões que eu falei dos 6 R's. Então, tem ali um pouco também de suplementação, o que que você pode investigar, exames laboratoriais. Então, o, a gente fez um resumo hoje aqui, mas nesse livro tem um pouco mais completo até a parte de fisiologia e de fisiopatologia. Aí, quando a gente fala
de questões aí do eixo intestino-cérebro, eixo intestino hepático, eixo intestino renal, eixo intestino pele também. Muito interessante, Gi. Eu vou pedir depois para você deixar para mim a referência dele, que a gente pode deixar Claro. no link para quem quiser também. Nossa, eu aprendi muito aqui, adorei a conversa. Acho que realmente tem algumas coisas dentro da medicina e da dermatologia que a gente não consegue explicar exatamente, né? A gente consegue tentar fazer uma justificativa, assim, mas a gente não consegue dizer exatamente, por que que a dermatite atópica do adulto pega tal XY região? Por que que da infância pega XY? Por que que a psoríase pega região XY? Então, tem algumas coisas que realmente caem num limbo ali de conhecimento e que a gente precisa começar a pensar, talvez abrir um pouco mais a cabeça, pensar em outras possibilidades que expliquem. E eu acho que esse é um campo ainda que, assim como você falou, está muito no começo de ser explorado e eu espero que isso elucide ainda mais a nossa prática no futuro. Queria te parabenizar por abrir esse caminho que é pouco explorado e que a gente tem que dar voz a cada vez mais as pessoas tentarem sair um pouco daquilo que é tradicional para trazer o conhecimento sempre bem-vindo quando ele vem de qualidade, de pessoas que a gente sabe que estudam e que não criam ideias mirabolantes, mas que estão ali com conhecimento, com técnica, que sabem o que é um estudo, né, sabem discernir, né, tirar o joio do trigo dali, do que é um estudo bem feito, o que é um estudo que tá levando a gente a uma conclusão inapropriada, enfim, eu acho que é importante que pessoas como você, né, bem formadas, que consigam estudar isso mais a fundo, então trago aqui meu parabéns, meu muito obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço. Acho que é isso mesmo. Acho que é a gente poder unir ciência e inovação, né, para que a gente possa trazer benefício para os nossos pacientes, não só para que eles não tenham uma doença, mas que eles consigam ser saudáveis, felizes e longevos. Eu falo que hoje em dia eu atuo no consultório com dermatologia da longevidade, porque eu quero que meus pacientes eles sejam autoconfiantes, saudáveis e felizes. Acho que esse é o que a gente precisa pensar e a ciência precisa andar junto com a gente para a gente conseguir esses resultados. É isso aí. Muito obrigada, Giovana. E você quer deixar alguma mensagem final para todo mundo? Se quiser. Acho que a mensagem é essa mesmo: saiam da bolha, saiam da caixa um pouquinho, olhem pro lado, olhem com menos preconceito para outros tipos de ciência que a gente tem, porque eu acho que é essa visão sem filtro, às vezes, para a gente conseguir olhar aquilo e falar, nossa, isso aqui talvez faça sentido para eu estudar um pouquinho mais e aplicar. Eu acho que é ter esse olhar aí de criança, de questionador e de curiosidade, é que ajuda até a ciência a conseguir Legal. avançar e levar aí para os nossos pacientes. Acho que é isso. Tá bom, muito obrigada, Obrigada. Giovana. Então, eu deixo aqui esse recado, a gente vai deixar alguns detalhes mais na descrição. E obrigada a vocês por estarem com a gente até aqui. Um grande abraço e até a próxima.